Olá, vou mostrar nesse vídeo como usar o Autocrat, uma extensão do Google Sheets, para fazer aí documentos em série com uma base de dados disponíveis em uma planilha, né? Uma espécie aí de mala direta que facilita bastante aí a produção de documentos, principalmente quando os assuntos são repetitivos. Então, para este exemplo, eu vou criar aqui uma pasta onde eu vou organizar os documentos. Essa pasta aqui eu vou chamar de exemplo Autocrat. Na pasta de exemplo Autocrat, eu vou criar o documento que vai ser o modelo daquilo que eu quero apresentar. Então vamos assumir aqui que neste modelo nós vamos fazer aqui um caderno de resumos de trabalhos científicos que foram submetidos, né, através de um formulário e que estão disponíveis em uma planilha do Google. Então aqui eu vou chamar de modelo Autocrat, o nome do arquivo. E no modelo do arquivo, vou colocar aqui um cabeçalho, caderno de resumos da SNCT 2021 do campus Florianópolis do IFSC. Agora a gente coloca aqui quais são os dados que a gente quer apresentar para cada trabalho submetido. Vamos assumir que esse trabalho vai ter o autor, o título, autor, vamos assumir título, autor, o resumo e 3 imagens possíveis que foram submetidas. E as imagens é o grande destaque para este vídeo, para você poder incorporar aqui, né, no documento. Então, eu vou pegar aqui alguns campos de um modelo que eu já tenho. Então, os campos de modelo, eles deverão ser colocados na ordem com que você deseja apresentar e formatar isso no seu documento. Só vamos aguardar aqui que o computador está um pouco lento processando alguma coisa, talvez devido ao excesso de páginas que estão abertas aqui. Deixa eu fechar o modelo, abrir de novo. Ok. E aqui então vou inserir os campos, né, que eu quero mostrar. Então, esses campos, eles deverão ser compatíveis com os dados que você tem na planilha, né? Pelo menos um nome mais próximo que você possa entender do que se trata cada campo. Cada campo deverá ser apresentado entre os sinais de menor e maior, duplo, né? E aí a gente precisa ter a planilha, que é a fonte de dados. Então nós vamos tirar aqui o nome das colunas para identificar cada campo. Então vamos assumir aqui o título do trabalho. Então vou pegar aqui título para o caderno de resumos.
Inclusive já tinha aqui, né? Ó, mas tudo bem. Vamos pegar aqui qual é o coordenador do projeto, o nome do coordenador. O nome do coordenador do projeto. E também já temos aqui o campo resumo, de acordo? Então o resumo está aqui. E aqui nós vamos colocar 3 campos que vão ser as imagens, as possíveis imagens, né? Pode ser até 3, então eu vou chamar aqui de imagem ID1. Aí eu vou criar uma outra aqui que eu vou chamar de imagem ID2. Imagem ID3. Então, vou substituir aqui os nomes. Vão aparecer nesta ordem. Lembrando que o formato que você coloca aqui é a formatação que vai ser utilizada para substituir os valores depois. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar negrito. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. E vamos colocar centralizado. Aqui no coordenador do trabalho, eu vou colocar alinhado à direita. E vamos colocar negrito também. E o resumo vou manter desta forma, tamanho 10. E as imagens a gente não vai mudar aqui formatação, porque aqui vão ser colocadas cada uma das imagens. Vai ser substituído, né, pela imagem. Bom, esse vai ser o template, então, o modelo para usar no AutoCAD. Para fins de demonstração, eu vou criar uma planilha nova aqui. Essa planilha, vamos assumir aqui que o nome dela seja resumos da SMCT. Obviamente que essa planilha tem que ser alimentada com os dados. Então eu vou pegar já alguns dados que tenho de exemplo aqui e vou transferir para a planilha. Então vai levar um tempinho aqui para copiar. Esses dados. Os dados estão copiados, então eu vou também verificar aqui, porque eu já usei a planilha anterior para gerar o documento com o AutoCAD, então ele já gerou aqui algumas colunas de controle que eu vou excluir. Então, sempre que você gerar, né, o documento e não tiver de acordo, que você vai gerar de novo, você pode vir aqui e excluir essas colunas que ele vai gerar, porque senão ele não atualiza o novo documento, né? Tem isso. Então essas 3 colunas aqui são as colunas das figuras. Aqui é que nós vamos trabalhar aqui, né? Vai ser bem importante. Então vou ter aqui os dados que eu preciso, o coordenador do projeto, título do projeto, o resumo e as figuras. Bom, inicialmente, né, vamos ver aqui que as colunas figuras, né, tem alguns trabalhos aqui que não tinha figura, ó, então estão vazias aqui. Eu tenho trabalho aqui, figuras no 4º trabalho, né, tenho 3 figuras. No 5º trabalho eu tenho 3 figuras também. Aqui não há figuras. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2 figuras. E por fim, 3 figuras aqui no último. Bom, se eu deixar o documento dessa forma como ele está e tentar gerar aqui com o AutoCAD a série de documentos,
Eu vou fazer da seguinte forma, então, extensões, né, AutoCrat, vou executar ele, rodar ele com Launch. Aqui no AutoCrat nós vamos fazer algumas configurações, né. A primeira vez que você faz vai aparecer tudo em branco aqui, você vai precisar criar um novo job aqui, uma nova tarefa, New Job. No novo job, eu vou chamar aqui de, vou colocar My Job 1. Aí vamos em Next, que em Next nós vamos escolher qual é o documento que é o template, então do Drive. Como eu criei a planilha agora tudo na mesma pasta, né, ele já vai trazer aqui para mim o modelinho que eu fiz, vou selecionar, senão você pode pesquisar também por esse modelo, né, no seu Drive. Então ele aparece aqui, ó, o modelo que você está carregando. Agora você vem aqui no Next. No Next você vai selecionar de qual planilha você quer, né? A planilha ela pode ter dividido aqui em várias planilhas, né? Você tem que dizer qual que você quer, qual página que você quer, né, da planilha. Então, se a primeira linha for de título, essa você vai desconsiderar e você tem que marcar a partir de qual que começam os dados. Então, começa a partir da linha 2. Então, quando a gente trabalha com aqueles nomes do template, ele já associa o nome, né, com a coluna da tabela. Se eu desse outro nome aqui, ele não teria essa facilidade aqui. Tá? Eu teria que procurar aqui o nome correto, né? Todos esses nomes aqui, como são texto, a gente mantém como standard. No caso de figuras, note aqui que eu chamei de imagem ID1 e ID2, isso não existe as colunas, existe figura 1, figura 2, então não estão aqui. Se eu selecionar, ó, eu posso até colocar figura 1, figura 2, figura 3, certo? Aqui agora como é figura, associada à imagem ID1, ID2 e ID3, eu vou mudar isso aqui para imagem. Vou mudar para imagem. Então, vou mexer aqui no tamanho da figura. E vou em Next. Aqui em Next eu vou dar o nome do arquivo. Tá? Então eu vou chamar aqui de caderno resumo. Vou chamar de caderno de resumo 1, ou caderno de resumos. E aqui nós vamos escolher Single Output Mode para ele criar um único arquivo. Se eu selecionasse essa opção, ele ia criar vários arquivos. E aqui eu vou adicionar, né, uma quebra de página para cada nova linha que ele encontrar na tabela. No Next eu vou selecionar qual pasta que ele vai criar esse documento. Então, já traz aqui a pasta onde eu estou criando os documentos. Vou em Next, Dynamic Folder Reference, aqui eu não preciso mudar nada. Aqui em Next, aqui eu posso colocar alguma condição, no caso de desconsiderar algum registro ou não da tabela. Então, vou deixar isso daqui, por enquanto, desta forma. Né? Vou para o Next, que eu não quero, né, compartilhar com ninguém, nem enviar e-mails, então deixo no aí. E vou para o Next, basicamente está finalizando. Não vai precisar de triggers também. Aí a gente aplica um save aqui. Muito bem, feito o save. Eu vou rodar a tarefa, né, executar a tarefa. Então está fazendo o merge, criando aí o documento. Então 9 linhas, né, foram unidas, né, na verdade, né? E ele começa a criar cada uma das linhas fazendo o arquivo. Bom, aqui ele está pronto, né? Ele gerou o arquivo. A gente pode ir aqui no Drive, onde na pasta de trabalho, né, que está criando esses documentos. E aí eu vou atualizar a página, porque por enquanto só tem um modelo aqui, né? Então, se eu, aqui é o que eu tinha criado antes. Então, atualizei a página, está aqui a planilha e o caderno de resumos que acabou de ser criado.
Então, vou abrir o caderno de resumos para a gente ver o que aconteceu aqui, na primeira ocorrência, né? Então, esse aqui é o cabeçalho, toda folha vai ter isso aqui, daí então vem o título, né, do trabalho, o coordenador do projeto, o resumo, e esse primeiro trabalho não tinha imagem, né, então vamos ver aqui, a partir do quarto trabalho é que tinha imagens, e a gente vai vendo aí que nenhum deles apresenta a imagem, né, então, olha, aqui ainda apareceu aqui, quando o trabalho tem alguma imagem para apresentar, ele apareceu aqui a tag, né, para substituir, mas ela não carregou a imagem. Né, olha, nesse caso aqui eram 3 imagens, né, não apareceu nada, né, então o que a gente pode fazer aqui para tratar isso? Então, não está de acordo, eu vou fechar isso daqui, já vou apagar também o arquivo, porque não interessa, né? Vou remover ele, mover para a lixeira aqui, e agora, né, nós vamos aplicar aqui a técnica para poder colocar as figuras. Então a técnica vai ser a seguinte coisa, a seguinte, vai usar a seguinte regra aqui, né? Então nós vamos criar uma coluna ao lado de cada coluna de figura aqui. Então, vamos criar a primeira coluna, entre a figura 1 e a 2, né? Agora entre a 2 e a 3 eu vou criar uma nova coluna à direita, e a mesma coisa eu vou fazer aqui para essa terceira coluna. Então, vamos criar estou criando colunas em branco aqui. Agora nós vamos aplicar aqui uma fórmula, que é chamada de array fórmula, que vai ao encontro aqui de uma explicação que foi dada, né, pelos autores do Autocratic, um Frequent Asked Questions, que dá aqui as dicas, né, de como inserir figuras, né, no texto. Então, nesse documento, né, tem aqui uma regrinha quando for uma figura simples, e também quando for múltiplas figuras, né, num único campo, que precisa fazer um split. Então eu vou copiar essa fórmula, e aonde que nós vamos colocar essa fórmula aqui? Essa fórmula ela vai ser colocada para cada uma dessas figuras aqui, ao lado de cada uma dessas figuras que nós acabamos de inserir aqui. Certo? Então aqui eu vou colocar a fórmula, e a fórmula, né, a gente vai precisar mudar alguns valores. Então, faz uma condição C, né, da coluna A, e aí para verificar aqui onde tiver alguma referência, né, com figuras aqui, é onde nós vamos criar aqui o campo correspondente àquela imagem que eu coloquei no template, que eu chamei de imagem ID1, né? E aí nós vamos fazer aqui uma substituição. Aqui está no exemplo DD, mas na verdade DD aqui corresponde a L. O que é a L? L é a coluna onde estaria o link da figura. Aí nós vamos mudar a ocorrência da palavra open e interrogação. Nós vamos mudar aqui para, vamos colocar thumbnail, e aí o tamanho do thumbnail, né? Vamos colocar aqui de 500 e tal, ok, e pressionar Enter aqui para confirmar, certo? Aí vai acontecer esse erro, mas se a gente for ler aqui o documento, né, o autor aqui diz que em alguns casos a gente precisa substituir a vírgula, né, por ponto e vírgula. Então nós vamos fazer exatamente isso. Onde que nós vamos substituir isso? Nós vamos substituir todos os lugares onde tem vírgula por ponto e vírgula. Isso é uma questão, né,
regional e tal, das configurações de sistema. Então, substituindo por ponto e vírgula, já entende a coluna toda e vocês vão ver que no caso agora ele vai criar uma coluna aqui, ele vai nominar a coluna com aquele valor que a gente colocou lá e todas as linhas, ou todas as células correspondentes a essa coluna que a gente está criando, vai haver uma substituição do texto que estava na coluna do link da figura. Como aqui não tem nada, fica em branco, mas aqui já aparece ó, o link, né, de uma imagem, já no formato de thumbnail, diferente dessa daqui que estava com open, né? Então, ó, fez isso. Aqui nessa célula não tinha nada, vamos ver aqui, opa, aqui aconteceu alguma coisa, isso aqui ele substituiu, essa daqui ele não substituiu por algum motivo. Vamos ver as demais aqui, aqui ok, aqui também não, aqui também não, aqui ok. Então ele fez só para uma ocorrência, fez isso só para uma ocorrência. Vamos descobrir aqui o porquê, né? Opa, já tem um errinho aqui, tem um errinho aqui, então o resultado da matriz não foi expandido porque substituiria os dados em M5. Substituiria os dados em M5. Quem é M5? Não teria problema, M5 é para substituir. É algum erro que eu acabei pressionando aqui, ó, porque eu removi o valor, ele já substituiu e agora já preencheu os demais também. Ó. Tá tudo certinho agora. Né? Eu vou fazer o mesmo aqui agora, eu vou só copiar esse cara daqui, né? E vou aplicar aqui para a figura 2 que está na coluna N. Então aqui nós vamos inserir a fórmula. Já vou colocar aqui imagem ID2, que é a segunda imagem. E aqui ao invés de L, a gente vai usar N. Muito bem. Vamos ver aqui, ó, todas elas já tem aqui o link já substituído. E nós vamos fazer o mesmo aqui para a imagem ID3. E ao invés de L, a gente vai usar a coluna P. Vamos conferir aqui se todas já estão substituídas. Ok, tudo substituído. Então lembrem que quando anteriormente eu já gerei o documento, né? Ele já fez um merge. Então essas colunas que ele criou aqui no final já não me interessa mais. Então eu vou selecionar elas e vou excluir elas novamente para gerar de novo. Vou tentar fazer isso sem precisar ter que criar um novo, criar uma, agora me fugiu o nome, criar aqui um novo merge, né? Então, vou tentar atualizar esse aqui que eu havia feito anteriormente. Então agora aqui basicamente vai ficar tudo igual, né, porque já havia configurado anteriormente. E aqui nós vamos modificar agora, que é a imagem 1 aqui, ID1, nós vamos pegar a imagem ID1 que nós criamos ali um thumbnail. Ok, para as 3 imagens. Basicamente aqui ele permanece as mesmas configurações, está ok. Salvar este job e vou executar ele. Então, vamos ver se a princípio está fazendo o merge das 9 linhas. Vai adicionando agora os dados no arquivo.
Ok, finalizou. Eu vou fechar a janelinha aqui. Vou lá para o Drive. Vamos atualizar a página aqui para ver se o arquivo já foi criado. Está aqui o arquivo, né? Caderno de resumos. Vamos abrir ele. Então, o primeiro resumo não tem figura, o segundo também não, o terceiro também não, o quarto já tem figura. São 3 figuras, né? Ou duas, não, eram 3, só que como passou a página, já foi para a próxima página. O próximo aqui também tem figura, são 2 figuras, 3 figuras. O outro aqui já não tem. Este aqui tem uma figura, 2, 3 figuras. E esse trabalho aqui tinha uma figura, né, uma maiorzinha, outra aqui. E esse trabalho, o último, era uma ou duas figuras. 3, até 3 figuras. Confere, vamos ver se confere. Olha, vamos pegar esse último aqui para conferir as figuras. Ó, tinha essa daqui, essa e essa aqui. Então vamos conferir aqui na planilha os links das figuras do último aqui. Ó, ele vai mostrar aqui a primeira figura. Vamos ver aqui a segunda, a bancada. E a terceira figura aqui, que é essa daqui. Então, tá tal qual aqui, né? Então, essas figuras também vale destacar que na configuração do modelo ali, dá para definir tamanhos para elas, né? Então, para ajustar os tamanhos aí para os trabalhos. É isso, espero que tenham entendido e que possa ajudar no trabalho de vocês aí.